Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos aqui nesse feriado de Corpus Christi, onde alguns celebram o corpo de Cristo de algumas formas, mas nós celebramos a vida do Senhor, a ressurreição de Cristo, nosso Senhor Jesus. Hoje, amado, nós iremos iniciar uma série de estudos acerca de um tema que está em Mateus capítulo 5. Se você já quiser abrir a sua Bíblia, nas quintas-feiras nós estudamos no culto de fé e doutrina alguns temas. E esse tema, ele vira uma série de mensagens. A última série de mensagens que o pastor Breno trouxe às quintas foram sobre as parábolas do reino, onde houve uma explanação, de todas as palavras que Jesus ele trouxe para o povo naquela época. E hoje, Mateus 5, nós vamos falar um pouquinho desse capítulo e alguns outros sobre o Sermão do Monte. Iniciaremos hoje com uma introdução falando do verso 1 e 2, somente. Amém? Mateus capítulo 5, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor, na minha versão NVI. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. E os seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo. Vou repetir. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Senhor, te louvamos pela tua presença nessa noite. Obrigado por nos trazer esse lugar. Que a tua palavra encha o meu e o nosso coração e que ela produza transformação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. As bem-aventuranças, Nós conhecemos esse termo muito bem, porque já vimos, já ouvimos, já aprendemos um pouco sobre elas durante algum tempo aqui na igreja. Mas é interessante como que esse texto ele se desenha quando nós comparamos ele com o Velho Testamento. Mas antes da gente falar, irmãos, dos detalhes do Sermão do Monte, eu queria contextualizar com vocês um pouquinho qual era o cenário da época, o que acontecia, por que Jesus subiu ao monte e passou a ensiná-los. E aí depois nós vamos fazer um paralelo com o Velho Testamento, do fato também Moisés subir ao monte e também depois ensinar o povo sobre algumas coisas que Deus queria. Nós não podemos estudar, aprender sobre o Sermão do Monte de maneira isolada, irmãos. Nós não devemos esquecer que temos que enxergar o todo. É como se tivesse uma grande floresta, onde nós precisamos, antes de estudar cada árvore, enxergar toda ela, toda a floresta, para que depois a gente entenda e discutir os detalhes sobre o que significa dar a outra face, o que significa andar 2 milhas. Assim como no Sermão do Monte, Jesus fala sobre algumas práticas, mas antes da gente entender ou falar sobre o que significa isso ou aquilo, nós precisamos entender a essência. Qual é a essência da mensagem do Sermão do Monte que Jesus quis passar para os discípulos? Qual é o contexto? Por que Jesus subiu? Por que Jesus falou o que falou? E nessa primeira quinta-feira, a gente não vai entrar nas bem-aventuranças por hora. Nessa primeira quinta, nós vamos lançar essa base, esses alicerces, para entender a motivação, a contextualização de tudo aquilo que Jesus queria trazer. A verdade, irmãos, que o Sermão do Monte, que nós conhecemos algumas bem-aventuranças, e depois lá na frente você lembra, Jesus ele diz assim, ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, aquele que somente pensar contra o seu irmão o mal, ou matá-lo na sua mente já pecou, lembra?
Jesus ele vai fazendo esse paralelo com o que foi dito no passado e ele reafirma o que foi dito falando de maneira mais pesada, porque ele agora falava do pensamento. Mas antes da gente entender tudo isso, entenda que o Sermão do Monte ele não é uma coletânea de conselhos morais, irmãos. Jesus subiu ao monte não foi para ensinar conselhos morais para os seus discípulos. Não foi para ensinar conselhos morais para o mundo. Não foi para entregar uma lista. Agora vamos lá para o passado, lá para Moisés. Quem lembra? Quando o povo estava no deserto e Deus mandou Moisés subir no monte, o Monte Sinai, para entregar os mandamentos. Vocês lembram? E aí Moisés desce com aqueles 10 mandamentos escritos aonde? Numa tábua de pedra. E aí ele, quando desce na primeira vez, vê o povo adorando um bezerro de ouro, ele quebra as tábuas, dá aquela confusão, sobe de novo, passa mais tantos dias e depois desce. Naquele momento, existia ali uma lista de regras. Na época de Moisés, existia sim uma lista de regras morais, de conduta, de ética, para o povo entender algumas coisas. Mas Jesus, ele também subiu ao monte. E ele começou a falar. Mas muito além da época de Moisés, Jesus ele não queria passar conselhos morais para o mundo. O que Jesus queria fazer, irmãos, era que os discípulos entendessem do caráter de um homem regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Se você olhar no verso 1, a Bíblia diz que ao ver as multidões, Jesus subiu aos montes. Na parte B do versículo diz que quem se aproximou dele? Quem que se aproximou? Os discípulos. No original, esses discípulos, essa palavra discípulos pode ser traduzida por aprendizes. Os aprendizes, aqueles que seguiam, porque muita gente seguia Jesus, irmãos. Jesus ele curava as pessoas. Logo depois, no capítulo 4 de Mateus, que Jesus ele vai ao deserto, ser tentado pelo inimigo, passa 40 dias jejuando. Lembram dessa passagem? No capítulo 4 ainda, Jesus ele desce já curando a turma, curando todo mundo, fazendo um milagre. Então um monte de gente estava perto de Jesus. Só que quando Jesus sobe ao monte, só se aproxima dele os discípulos. Então, antes da gente entender as bem-aventuranças, isso que Jesus fala acerca no Sermão do Monte, entenda que o Sermão do Monte não é para entendermos uma lista de regras. Não é para entendermos coletâneas de conselhos morais, que pode, que não pode. O Sermão do Monte é para que nós entendamos que Jesus quer formar o caráter dos crentes através do crente regenerado, através do seu Espírito Santo. Ele quer apresentar o padrão para quem já pertence ao reino de Deus. Então, olha aqui para mim. A primeira coisa que a gente tem que entender, que o Sermão do Monte, Jesus Cristo, ele quer ensinar o padrão do reino de Deus. Existe um padrão, irmãos. Existe um padrão de comportamento para o crente regenerado em Cristo Jesus, através do sangue de Jesus em seu Espírito. Existe um padrão de conduta de vida, não muito além de regras, de listas, de coletâneas. Mas eu e você precisamos saber que Jesus ele sobe até aquele lugar para falar do reino de Deus e falar desse padrão que é requerido para os discípulos, para mim e para você. Porque aqueles que o seguiam por interesse somente naquilo que Jesus entregava, fazia, multiplicava, não estavam preparados para ouvir entrega a outra face. E muito menos se te chamar para andar 1 milha, vai 2. Muito menos para ser manso, muito menos para ser chamado de mais que felizes os que choram. Não estavam, porque não faz sentido. Não faz sentido algum. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que o Sermão do Monte, Jesus ele revela um padrão novo de viver para quem é do reino de Deus. Existe um padrão, existe uma forma nova, existe toda uma receita nova que eu preciso observar para viver nesse reino. Irmãos, é maravilhoso os detalhes do verso 1.
e do verso 2. Mas antes de entrar nesses detalhes, vamos entender como é que estavam os judeus na época desse sermão. Os judeus, irmãos, essas palavras de Jesus, elas impactam diretamente no cenário da época, porque o povo de Israel vivia debaixo de um pesado jugo de Roma. Quem aí sabe da história lembra que na época de Jesus, o povo judeu, eles viviam no Império Romano. E o Império Romano, ele vivia ali cobrando os impostos de maneira... Os soldados cobravam, eles impuseram impostos pesados, e além dos impostos, os soldados cobravam além do que era devido. Ou seja, a nação vivia oprimida. O judeu vivia oprimido politicamente, militarmente, vivia ali naquele lugar pagando impostos abusivos, sofrendo a tirania dos soldados que eram gentios, não eram judeus, cobradores de impostos gentios. Tinha um ou outro judeu, como é o caso de Mateus. Mas o cenário da época, irmãos, era que o povo, por causa dessa opressão, eles desenvolveram uma visão completamente materialista, completamente militarista e nacionalista acerca do reino de Deus. Agora pensa comigo aqui, ó. Existia um grupo na época de Jesus que eles esperavam o Messias. Sim, o judeu esperava o Messias, porque ele era religioso, ele acreditava nos profetas. Ele acreditava na Torá, no Pentateuco, nos livros dos profetas. E isso foi profetizado. Só que, por conta dessa opressão, por conta que Roma controlava tudo, aquela visão foi se distorcendo. E eles esperavam o Messias que vinham na espada tirar o Império Romano do poder e reacender Israel como uma nação. Então veja, existia ali, eles aguardavam ansiosamente o Messias, que seria um líder político-militar. Aquele que viria e marcharia com espadas, expulsaria os romanos, estabeleceria a emancipação política para o judeu. Irmão, o judeu foi um povo muito sofrido. Foi muito sofrido. A Segunda Guerra e outras histórias, o povo judeu sofreu muito. Então eles esperavam isso, irmãos, e eles esperavam que alguém, que o Messias, ele colocaria de novo Israel como uma nação soberana. Eles concebiam esse reino que seria estabelecido, eles acreditavam que o Messias viria, estabeleceria o seu reino, e está certo. Só que eles tinham esse entendimento de algo puramente externo, mecânico, estrutural. Então era nesse contexto. Aí Jesus sobe no monte para ensinar. Você está entendendo? Então era esse contexto, era esse o cenário de fervura política, de expectativa militar. Aí Jesus, no capítulo 4, depois de voltar do deserto, ele via as multidões. O verso 1 diz isso, né? Ao ver as multidões, Jesus sobe ao monte. Ele se assenta, e em algumas versões fala, e ele abre a boca. Na minha fala dizendo, né? E ele começa a falar. Essas, irmãos, são as primeiras palavras que quebraram totalmente a ilusão do povo judeu. Quebrou o povo judeu. Quebrou os discípulos. Porque os discípulos esperavam isso. Sabemos que tu és o Messias. Olha só o que tu fizeste. No início do seu ministério, ele já deixa os pingos nos devidos is. Ele já deixa o padrão estabelecido. Que o reino de Deus é diferente. Amém, irmãos? O reino de Deus é diferente. O reino de Deus, ele requer um padrão diferente. Ele não é igual, ele não vai se encaixar nesse mundo. Olha, crente, deixa eu te dizer uma coisa. A gente está no ano político, a gente vê um monte de confusão, mas entenda, o reino de Deus não se enquadra no padrão desse mundo. Não adianta você se estressar, não adianta você, ai meu Deus, que injustiça é, e vai continuar sendo. O reino de Deus, ele não se enquadra nos padrões que o mundo estabeleceu. E aí Jesus, irmãos, ele quer falar isso no Sermão do Monte. Ele quer estabelecer como é o reino. Ele quer dizer para aqueles discípulos, para os aprendizes, para aqueles que sentaram. Ele abre a boca dele. E ele quebra totalmente a ilusão daquela geração. Ao invés de convocar um exército para derrubar Roma, ele começa dizendo que o reino de Deus pertence aos humildes. Que maluquice.
Como assim, pastor? Como assim, Jesus? Como que o reino de Deus pertence aos humildes de espírito, aos mansos, aos que choram? Jesus, ele estava ali desarmando aquele pensamento, aquela ideia que muitas vezes nós temos sobre Deus, sobre o reino, sobre conquista, sobre vitória, sobre derrota, quando Deus está no negócio. Jesus, ele vinha trazendo as verdades do reino, e antes de qualquer materialismo, de qualquer razão absoluta humana, ele mostra a realidade espiritual que governa o coração dos homens, porque o reino de Deus começa dentro de nós. Por isso, que muito além de listas, irmãos, muito além do que se faz, Jesus, ele queria olhar para dentro. Ele queria que nós olhemos para aquilo que nós somos. E no verso 1 ele diz exatamente isso. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E aqui, irmãos, fazendo a exegese do texto de maneira muito simples, ele fala que ele, vendo a multidão, ele sobe a um monte e ele se assenta. O assentar-se aqui, irmãos, se sentar mesmo, ele traz um significado profundo. Os mestres da época, nas culturas grega e romana, eles tinham muito essa cultura de ensinar, né? Os mestres, os rabinos, quando eles ensinavam quando era algo informal, de pé. Eles ficavam de pé ensinando e os seus discípulos ouviam. Só que quando um rabino se sentava, tinha um significado, que vinha algo não informal, mas algo profundo para eles aprenderem. E o texto faz questão de dizer que o mestre se assentou naquele lugar. E isso significava que ele estava ensinando algo com uma autoridade oficial daquilo que ele queria dizer. Jesus, quando se assenta no monte, ele assume a posição, irmãos, daquele que quer ensinar. Quando Jesus ele senta e os discípulos chegam perto, ele assume a posição do legislador do seu reino. Vocês esperavam que eu viesse com espada, mas deixa eu dizer um negócio para vocês, senta aqui. Aí eu lembrei da passagem que Jesus vai à casa de Lázaro. E aí ele senta e Maria senta ao pé de Jesus para ouvir ele ensinar. Jesus ele sentou, irmãos, não só porque estava cansado, mas ele sentou porque ele queria ensinar algo real. Ele não queria só fazer de passagem, mas ele queria mostrar a autoridade do que ele ia mostrar para aqueles discípulos. O texto diz que os discípulos se aproximaram. E aí, irmãos, existem algumas vertentes teológicas, principalmente uma vertente conhecida pelo dispensacionalismo, que é um grupo de crentes, de pessoas que acreditam que a obra de Deus ela é realizada por dispensações, ou seja, por períodos. E esses dispensacionalistas e não aliancistas, eles acreditam que o Sermão do Monte, isso que Jesus começa a ensinar, era só para o grupo daquela época, e não é mais para a gente hoje. Que não é o caso. Jesus ele não queria ensinar só para os discípulos daquela época. Ele queria ensinar para os seus filhos, para os crentes de hoje e de sempre. Ensinar e pregar para os seus discípulos. Tem muita gente que diz, não, pastor, esse negócio de amar o seu inimigo e orar pelo que persegue, isso aí foi na época lá que judeu era perseguido por Roma, jogado lá no Coliseu e morto por leão. Conversa. O reino de Deus é para mim e para você, mas ele requer um padrão diferente. E Jesus ele senta e começa a ensinar. O que ele queria ensinar para aqueles discípulos é para mim e é para você. E muitas vezes, irmãos, eu pergunto para os irmãos, quando nós abrimos a Bíblia, em casa ou aqui, a gente quando abre a Bíblia, qual é o sentimento? A gente abre só como um curioso que vai ler um versículo do nosso devocional do dia, ou a gente abre com o desejo que o Senhor sente e fale ao meu coração?
Fala comigo, Senhor. De Gênesis a Apocalipse, o que eu ler, que isso fale ao meu coração, porque o objetivo da tua palavra viva é transformar. Os discípulos se assentam aos pés do Mestre para obedecer, para ouvir. O homem, irmãos, hoje, o homem moderno, ele quer usar isso aqui, como um manual de autoajuda. Quer usar isso aqui como feeds de rede social, com provérbios, para acalentar o ego de um empresário que está sofrendo. Eu quero lhe dizer que o reino de Deus, ele exige reverência e relevância daquilo que é dito pelo Mestre. Portanto, eu preciso sentar, eu preciso ouvir, eu preciso que ele fale ao meu coração, eu preciso que isso me transforme. Jesus, ele senta ao monte e ele mostra essa relevância do seu ensino sobre esse reino. Mas eu também preciso chegar até ele, me sentar e falar: Senhor, fala para mim o padrão que o Senhor requer para a minha vida. Como jovem, como adolescente, como marido, como adulto, como ancião. O que eu preciso ser para ser aquilo que o Senhor aprova? Porque por falta dessas reflexões é que nós vemos o que vemos na TV de pessoas que se dizem cristãs. Por falta dessas reflexões é que vemos o que vemos de pessoas falando que são crentes, mas têm atitudes completamente diferentes do reino de Deus. A Bíblia, ela não pode ser somente, ela não é um manual de autoajuda para resolver crises financeiras, emocionais, imediatas. Mas a postura do discípulo é de submissão. Nós, irmãos, não usamos a palavra. Nós somos moldados pela palavra. A palavra nos julga. A palavra nos sujeita. Você acha que quando Jesus sentou para falar o Sermão do Monte, o discípulo ele não gostou, porque doeu. Como que eu vou fazer isso, Senhor? Como que eu vou amar aquele soldado que me cobra além do que é devido? Como que eu vou retribuir com amor, com compaixão, aquele que me fere? Jesus, dentro do cenário da nossa vida, irmãos, o Sermão do Monte, ele vem, como diz no verso 2, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. E o que diz lá? Ele começa a falar. Na língua original grega, irmãos, a expressão abrindo a boca é um idioma usado nas Escrituras para indicar algo de extrema importância, uma revelação solene e de longo alcance, que estava prestes a ser. Interessante como o verso ele faz questão de dizer isso, né? No versículo 2. E começou dizendo, ele sentou-se e começou dizendo, e começou falando. E quando eu li esse texto, eu lembrei de João capítulo 1. Podemos abrir esse verso? João capítulo 1, verso 1, que diz o que ele era, o que ele é. Que diz assim: no princípio era a palavra, ou em outras traduções era o verbo. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. E ele continua falando. Continua aí no verso 10, ele diz: aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Verso 14, aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Amém.
E aqui ele diz no verso 2 que ele assentou-se, aproximou-se dos seus discípulos, abrindo a sua boca e os ensinava, dizendo: irmãos, a própria palavra, o próprio verbo, o próprio Cristo, que era a palavra de Deus, ele começou a falar. Por isso, e aí eu comecei a refletir sobre esse verso. Poxa, então é por isso que nós precisamos dar tanta atenção pelo que Jesus fala. Ele é a palavra que dava desde o princípio. Ele é o verbo que tudo foi feito através dele. É através do que ele é. O poder, a palavra, o verbo, aquilo que ele fala, irmãos. Aquilo que ele ensina, ele abre a boca e diz. Eu e você precisamos ouvir. Não é conversa fiada nem trivial, era a boca do próprio Deus comunicando o seu reino para os seus discípulos. E assim como eu disse no início, no Velho Testamento, a lei foi entregue no Monte Sinai para Moisés, e essa lei foi no meio, essa entrega foi no meio de trovões, de fumaça. E diz também o texto, quando Deus se revela para Moisés, algo muito temoroso que Moisés tinha ali, que o povo via ali do pé do monte. Mas aquilo era escrito em tábuas de pedras externas, que o homem não conseguia cumprir. O próprio Deus encarnado, agora através de Cristo, ele sobe no monte, lá na Galileia, para falar também dessa palavra. Só que agora não quer que seja escrita em pedras, mas ele quer que seja escrita nos corações. As tábuas de carne do nosso coração, no coração do povo, provando, cumprindo a promessa da nova aliança. Irmãos, a voz de Jesus Cristo, através das Escrituras, ela deve ter na nossa vida um peso acima de qualquer outro. A voz de Jesus Cristo, o ensinamento de Jesus através das Escrituras deve ser a fonte das nossas decisões. A voz de Jesus Cristo, tem Bíblia que é em vermelho, que quando você abre está lá em vermelho, é o que Jesus está falando. Ela deve ser a fonte das nossas escolhas. Toda a nossa vida, toda a nossa bússola deve ser pautada pelo que Jesus Cristo fala, porque Ele é o verbo vivo, Ele é o próprio Deus, Ele é a palavra. Ele sentou, Ele abriu a boca e Ele ensinou. A palavra de Deus, irmãos, ela é o nosso único manual de regra da nossa fé. Quando Jesus sobe no monte, ele queria ensinar a palavra. Mas vivemos numa sociedade que relativizou tudo, tudo é verdade. Se eu creio, se eu acredito em algo que me faz bem, aquilo se torna minha verdade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, essa palavra é a única que não muda. Que pode vir governo, sair governo, entrar um, sair outro, mas a palavra continua a mesma. Por isso, onde cada um vive de acordo com o que acha certo, a igreja precisa voltar a viver de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, é o próprio Deus abrindo a boca e dizendo. E para nós orarmos, além de entendermos a relevância da postura dele de sentar e ensinar algo no Sermão do Monte, conhecido, que estamos estudando, além dos discípulos se aproximarem e ouvir, além de entendermos essa profundidade que há no que ele diz, no contexto que aquele povo vivia, nós precisamos entender que o Sermão do Monte não é relacionado ao que nós fazemos, mas sim aquilo que deveremos ser, ou que devemos ser. A maior necessidade da igreja contemporânea, meus irmãos, é entender que o evangelho foca primeiro naquilo que nós somos e não naquilo que fazemos. E Jesus, ele quer falar isso para o povo judeu na época, ele quer ensinar isso, essa doutrina
da transformação interna. O mundo não, o mundo ele quer que você faça, que você externe, que você apresente, que você pule, mas não. Cristo ele quer primeiro que a gente seja transformado de dentro para fora, melhorando não só externamente, porque, irmãos, melhorar a educação, melhorar eticamente não é difícil. Mas o Sermão do Monte ele vai nos mostrar que não é sobre o que fazemos, é sobre o que somos. Por isso eu queria deixar esse desafio meu e seu para estarmos aqui às quintas para entendermos isso. Sobre aquilo que Cristo requer de nós, sobre esse padrão. Ele não foi, Jesus não sentou naquele monte e não começou a falar para dizer, eis aqui os 10 mandamentos. Ele citou alguns mandamentos, mas não foi citar por citar, ele não queria externar no homem os 10 mandamentos. Ele queria que o homem olhasse para dentro de si e ver o quanto ele é mau. O reino de Deus existe um padrão. E esse padrão se revela naquilo que somos de dentro para fora. E quem nos transforma é a graça de Deus. Ah, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Ok, amém, irmão. Jovem rico também não. Mas é muito além disso. O padrão do reino de Deus não é o que fazemos, é o que somos. E Jesus ele senta naquele monte e ele começa a falar para explicar aquilo para o judeu. Ó, não vai ter espada não. Tu vai ter que dar outra face. Porque não é sobre como você reage. Não é sobre como você age. Aquilo que vem sobre você. Tudo isso, irmãos, serve para nos mostrar que precisamos nos esvaziar. E esse sermão ele vai revelar a nossa total incapacidade espiritual para que a gente dependa exclusivamente da graça soberana e do seu Espírito Santo. Dependa do Senhor, meu irmão, hoje, para Ele começar agindo na sua vida, para Ele lhe apresentar esse padrão. Venha e se apresente diante de Deus. É perfeitamente possível ser uma pessoa moralista, que cumpre os seus deveres cíveis, eclesiásticos, mas também é perfeitamente possível ser tudo isso e manter um coração cheio de orgulho, avareza, desvio de conduta mental. Portanto, hoje nós estamos diante do monte, sentados, ouvindo o Senhor. Agora vamos olhar para Ele e pedir, Senhor, muda-me, transforma-me, faz aquilo que eu não consigo. Me esvazio e que o Senhor me preencha. Tira minhas teorias humanas, aquilo que eu acho, e me preenche daquilo que é a tua palavra. Porque quando Ele começar a falar, a transformação da nossa vida começa a acontecer. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, meu irmão, nesses 2 minutos que ainda nos restam. E ora ao Senhor, falando, Senhor, transforma o meu coração, Pai. Transforma o meu coração com a Tua palavra, que ela seja suficiente. Fala comigo, Senhor. Como o Senhor sentou naquele monte, começou a falar, começou a ensinar aquele povo que esperava tantas coisas. Fala para o Senhor, meu irmão. Às vezes nós esperamos o Senhor de uma forma. Às vezes esperamos o Senhor da forma que queremos, mas Ele quer sentar e falar com você a forma que deve ser. O reino de Deus existe um padrão. O reino de Deus existe um padrão que o Senhor Ele quer nos ensinar. Por isso, meu Deus, traz esse padrão no nosso coração, Pai. Porque os frutos, a parte externa, ela é uma consequência daquilo que o Senhor faz dentro de nós. Vir à igreja, ser um bom marido ou uma boa esposa, um bom funcionário, orar pelos que nos perseguem,
amar os nossos inimigos. Isso é uma consequência daquilo que o Senhor faz dentro de nós. Por isso transforma a nossa vida. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Declare ao Senhor, nem mesmo as notas das canções, nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode até o sol, pode o sol escurecer e a terra estremecer. Declare, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Será que você pode dizer esse refrão? Eu te amo tanto, Senhor, eu quero sentar ao pé do monte e te ouvir. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Declare ao Senhor, eu te amo tanto, Senhor. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Meu Deus, nós entregamos a Ti as nossas vidas e os nossos corações. Que a Tua palavra, ela nos transforme. Que o Senhor, meu Deus, como diz a Tua palavra no verso 1, ao ver a multidão, subiu ao monte, sentou naquele lugar e começou a ensinar, abrindo a boca. Meu Deus, que nós possamos nos aproximar de Ti, sentar ao pé do monte e Te ouvir, Pai. Nos ensine e nos faz entender que há um padrão no reino de Deus. Nos faz entender esse padrão e que o Teu Espírito Santo nos faça e nos fale, Pai. Que essa transformação venha de dentro para fora. Nos faz entender que é muito além de uma lista de regras, que o reino de Deus requer de nós atitudes, Pai. Atitudes de discípulos, que possamos Te seguir, que possamos ouvir a Tua voz, Pai. E que a Tua voz, o verbo, a palavra, assim como criou todas as coisas, fundou o universo, firmou as estrelas e os céus, muda a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós Te amamos, Pai. Nós Te entregamos a nossa vida e o nosso coração. Nos dá, Pai, a Tua paz. Coloca no nosso coração, porque não há nada melhor que a Tua paz no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão. Guarda no teu coração essa palavra e quinta-feira que vem nós vamos agora falar um pouquinho das bem-aventuranças e entender o que Jesus Cristo quis dizer para aquele povo. Amém?